retornando, galerinha, vamos retornando. Essa é a nossa aula Take 3, né, de hoje. Take 3 de 3, né? E aí, galerinha, você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a disciplina Análise Lógica de Programação. Nós estamos aprendendo sobre a linguagem C e nós estamos fazendo exercícios para fixar na mente, né, na nossa mente, a linguagem C, tudo bem? Então, eu tinha deixado para todos vocês, na verdade, eu deixei o desafio de tentar resolver e identificar o que cada linha de código estava fazendo, tá bom? E aí eu dei uma missão especial para alguns polos. Alguns polos já me ajudaram, tá? E agora eu quero a ajuda dos que estão faltando, certo? Então, vamos agora, né, resolver o mistério dessas outras linhas de código, tá bom? Porque sozinha eu não consigo, né? Eu preciso da ajuda de vocês. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal de Cristalândia do Piauí, ó, já respondeu a sua atividade. Tá falando assim, ó, que a linha 12, o printf, né? No caso, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar o salário do trabalhador, ele vai printar na tela o salário que o trabalhador vai receber. Então, vamos dar uma olhadinha, né? Linha 12. Então, olha aqui. Na linha 12, pessoal, é o seguinte. A linha 12 é o seguinte. Vamos tentar entender ela. O trabalhador, esse printf, turma, significa que vai mostrar na tela, tá? Então, ele vai escrever na tela, ó. Ele escreve na tela do computador. Esse comando faz isso, certo? E o que vai escrever na tela? Vai escrever essa mensagem. O trabalhador receberá... Aí, aqui, tem o tal do %D, certo? %D. Esse %D, ele está se referindo ao que está armazenado dentro de salário, tá bom? Então, essa forma de escrita, %D, significa que no lugar desse %D, na hora que o usuário for visualizar essa mensagem, não vai aparecer %D, não. Vai aparecer o valor que está armazenado lá na variável salário, certo? Então, o salário da criatura, junto com as horas extras dele, tudo vai aparecer aqui. Então, por exemplo, se eu tenho 45 horas que eu trabalhei, dessas 45, 40 é multiplicado por 100, né? E 5 é multiplicado por 150, ok? A soma desses dois valores vão ser armazenadas onde? Serão armazenadas dentro de salário. Onde é que isso está acontecendo? Está acontecendo aqui, ó. Salário está recebendo isso aqui. Salário está recebendo exatamente esse cálculo, tá? Então, aqui vai aparecer assim, ó, o trabalhador receberá, por exemplo, R$2.500, tá? É isso que vai aparecer. A mensagem e o valor. Então, pessoal aí de Cristalina, né? Parabéns, isso mesmo, muito bem. E aí o restante da galerinha, o restante da turma. Alguém mais quer responder, né? Mesmo que você não tenha, mesmo que seu polo não tenha sido chamado no sentido desafiado, mas se você sabe a resposta de alguma dessas linhas de código que ainda não foram respondidas, você pode também colocar a sua opinião, tá certo? E aí, turma, aqui a gente consegue analisar que cada linha dessas possui um objetivo. Possui um objetivo para tentar resolver o desafio final. Uma dica que eu sempre passo para vocês, antes de vocês começarem a resolver qualquer desafio, turma, é que vocês consigam organizar as informações. Então, quando é que eu vou receber, quando é que eu vou calcular a hora extra? É quando a informação for maior do que 40 horas. Qual é o valor da hora extra? Por qual é o valor que eu tenho que multiplicar?
a hora extra? Qual é o valor que eu tenho que multiplicar a hora normal? Então, tudo isso, turma, a gente tem que organizar as informações antes de iniciar o programa, tá bom? Tá faltando aí, deixa eu dar uma olhada, o pessoal aí de Diogonápolis, querem ainda falar um pouquinho sobre a linha de código de vocês, pessoal de Fidalgo, se alguém ainda quiser responder, tá? Vocês podem ficar à vontade, podem colocar o que vocês acham, certo? O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí está falando o seguinte, ó, que a linha, o que tem aí na linha de número 5. A linha de número 5 está definindo duas variáveis, tá? Duas variáveis, e é exatamente isso mesmo, certo? A linha de número 5, exatamente, eles estão definindo duas variáveis, a num T, que é o número total de horas, e o salário. E olha o que é interessante, o salário, ele não está começando sem nenhum valor, ele já está iniciando como um zero, tá? Mas mesmo assim, ele ainda é uma variável, porque só é constante quando a gente define, ó, certo? A gente define que é uma constante, tá bom? Então, ó, o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, é isso mesmo, tá? Tá corretíssimo. E aí, galerinha, vamos dar aí continuidade, certo? Turma, esse daqui é uma estrutura que é para vocês terem aí uma noção de como vocês podem resolver o desafio dos 3 números inteiros, tá? Esse desafio aqui, eu já expliquei para vocês a lógica, o pensamento, mas eu coloquei mais um slide para vocês terem mais informações, só que a explicação já foi feita, eu já passei, que é a parte da comparação entre esses dois números. Eu quero que vocês tentem fazer em casa e eu quero que vocês batam um pouquinho de cabeça antes de eu dar a resposta, tá? Porque essas atividades eu vou trazer em aulas posteriores. E aqui, turma, ó, algoritmo, né, que materializado aí na linguagem C. Esse algoritmo, ele vai justamente pegar 3 números e ele faz justamente a comparação. Faz aí a comparação entre eles. Então, turma, eu vou deixar no material, vou deixar disponível para vocês esse código no material, mas eu vou deixar esse código como algo para vocês analisarem a estrutura. A estrutura que eu posso colocar um if dentro do outro, eu posso colocar um if dentro de um else, certo? Porque também a lógica dessa programação eu já expliquei para vocês anteriormente, tá? Lembrando que esse símbolo aqui, ó, ele é um símbolo explicativo, tá? É um símbolo explicativo. Ele não é um símbolo que a gente utiliza dentro da programação. Então, ele está falando assim, ó, se N1 for maior ou igual a 2, então N1, né, comparado aí a N2, o que eu sei sobre N1 e N2, né, no caso? Ele está pedindo para a gente fazer uma análise, né, fazer uma comparação entre esses dois números. É algo só informativo. O que interessa para a gente é isso aqui, é essa condição. São essas perguntas que sempre que vem junto com o se é que significam muito para a gente. O que eu sei sobre N1, N2 e N3? É essa pergunta que eu tenho que fazer para tentar resolver o desafio, tá bom? São instruções a mais. Tudo isso aqui que está na tela, que eu estou passando para vocês um pouquinho mais rápido, é porque eu já expliquei anteriormente, certo? Só que aqui é um material que vocês possam analisar depois. Então, aqui são as comparações, ó. Eu comparo N1 com N2, eu comparo N2 com N3 e eu tenho que comparar N1 com N2. São todas as possibilidades possíveis. Eu tenho que analisar todas as possibilidades para comparar 3 números, tá? E aqui ele mostra todas as 3 possibilidades, ok? Essa daqui é a lógica, né? Trabalha um pouquinho mais a lógica para vocês resolverem os desafios daquele exercício de 4 questões, tá bom? E aí, no caso, ó, fala assim, ó, entrada 3 números, né? A impressão dos 3 números em ordem não decrescente, tá? Ou seja, crescente. Ler 3 números, N1, N2, N3.
Se N1 for maior do que N2, então, né, N1 vai ser maior do que N2. Se N2 for maior ou igual a N3, então N2 vai ser maior do que N3. Se N1 for maior ou igual a N2, então N1 vai ser maior do que N2. E aí depois ele pede para fazer a impressão dos números de uma forma ordenada, certo? Esse exercício aqui já é o exercício que eu tinha passado para vocês anteriormente. Aqui, turma, mais uma vez, só complementando para vocês de uma forma mais colorida a estrutura, a sintaxe da expressão if. If else, certo? Sempre primeiro com a comparação, com a expressão, né? Com a expressão, com a pergunta e sempre depois com a ação que vai ser realizada. Expressão, que é a pergunta, e sempre a ação daquela pergunta. Sempre a expressão da pergunta e sempre a ação da pergunta. Isso é algo padrão na estrutura if, ok? A mesma expressão é a mesma sintaxe, tá? Só que com material a mais para vocês analisarem. E aqui, turma, tem um exercício que é o exercício justamente das notas, tá? Aqui as notas estão organizadas em letras, né? Aquele padrão lá, normalmente da América do Norte, né? Pessoal aí pela América do Norte que gosta de utilizar normalmente esses padrões de nota. Então, vejam aí, eu tenho uma nota e essa nota ela é float, ela pode ter casas decimais. Primeiro, se a nota for maior ou igual a 8,5 ou 8,5, como é colocado na linguagem C, eu vou falar que a criatura tirou A, certo? Tirou nota A. Se a nota for maior ou igual a 7, então, né, no caso, ela vai receber B, por exemplo. Se a nota for maior ou igual a 5, então ela vai tirar C. E se não for nenhuma dessas outras situações, ela vai tirar nota D, por exemplo, tá? Então, eu quero que vocês observem a estrutura do se e o else. Se, else. Se a nota for maior do que 8,5, nota A. Se não, né, o else, se não, aí ele faz outra pergunta. Aí compara a nota com outra classificação. Se não for verdade, ele vai falar de novo. Se não, aí ele vai perguntar de novo. Se... Então, percebam que a gente pode utilizar a quantidade de vezes que for necessário. Essa estrutura que está bem aí, ela é praticamente idêntica ao exercício que vocês farão aí do nadador, daquela classificação do nadador, certo? Se ele tiver de idade tal a idade tal, ele vai estar na categoria infantil A, por exemplo, infantil B, juvenil A, juvenil B e adulto. Tá? Então, essa daí é um exercício que é muito bom para vocês terem como exemplo de como resolver o desafio lá do nadador. E aí, turma, tem esses outros 3 exercícios, tá? Só que como eu passei para vocês já 4 exercícios, esses exercícios aqui eu vou deixar para depois, para a gente resolver juntos, tá bom? Não vou passar tanto exercício para vocês assim não, porque senão vocês não vão conseguir dar conta. Quando vocês me entregarem aquelas 4 questões, que elas já são, né? Elas não são complicadas, elas requerem tempo, elas precisam de tempo. Então, a gente passa para outros exercícios. Se você terminou os 4 exercícios de boa, fez rápido, aí você pode fazer esses outros 3, tá bom? Ok? Aí, turma, mais uma vez, tem falando sobre os comandos condicionais, que é o if, o switch e o operador ternário, tá? O operador ternário não está errado não, certo? É esse operador mesmo, é o sinal de interrogação. Tá? É o sinal de interrogação e 2 pontos.
Comandos condicionais são aqueles que, dependendo de uma condição, executam um bloco. Caso a condição não seja atendida, o bloco não será executado. C provê, por exemplo, suporte para 3 comandos condicionais: o if, o switch ou swif e o operador ternário. E aqui, mais uma vez, tem a sintaxe da linguagem C, tá? Como vocês não têm material, eu sempre gosto, assim, livro, né? A gente não utiliza um livro específico, até mesmo porque na linguagem, quando a gente está trabalhando linguagens, é sempre bom que a gente utilize vários e vários materiais. Então, esse slide, pessoal, eu trouxe vários slides, sempre mostrando a sintaxe. Então, se você tem dúvida na sintaxe de uma parte de um algoritmo em C, olha o slide que você vai conseguir ter informação suficiente. Às vezes pode ser repetitivo, mas é intencional para vocês terem informação suficiente para relembrar a estrutura, certo? Então, sempre utilizem essa estrutura. Abre, fecha parênteses. Aqui é a pergunta. Aqui é que acontece a pergunta. Sempre tem que ter uma pergunta, né? Sempre tem que ter. De acordo com a pergunta, você tem possíveis soluções, possíveis respostas, tá? Os parâmetros que envolvem as condições, elas são obrigatórios. Quando ele fala parâmetro, é justamente a pergunta, tá? É justamente a pergunta que eu acabei de falar para vocês. Como se fosse a pergunta. Eu falo pergunta porque talvez fique mais fácil para a gente entender, certo? Aqui está falando que, diferentemente de Pascal, Delphi, Object Pascal e etc., a condição deverá retornar um tipo booleano. Os comandos somente serão executados se a condição for verdadeira. Resumindo tudo que está sendo falado aqui, aquela programação só vai ser executada se a condição for verdade. Se ela não for verdade, ela vai passar para outra estrutura, como nós já vimos. Tá? Então, se essa condição for verdadeira, então isso aqui vai ser executado. Se essa condição for verdadeira, então é esse comando que vai ser executado. Tá bom? É isso que está querendo resumir. E mais uma vez tem aí para vocês a estrutura do if e do else. Lembrando, condição aceita, comandos executados. Se ela não foi aceita, então obrigatoriamente quem vai executar é o else. Toda vez que você tem o else, sempre é assim. Se o if for dado como verdade, é o comando do if que vai ser executado. Se não for dado como verdade, é o do else que vai ser executado, tá? Esse aqui é um exemplo, só que eu acho que na hora de encaixar ficou um em cima do outro, mas é a mesma estrutura que nós vimos lá das notas, tá? A mesma estrutura das notas. E aí, galerinha, nós vimos também sobre o case, né? Sobre a estrutura condicional case. Na instrução Swift, uma variável do tipo primitivo char ou int, ela é comparada com cada valor em questão. Se um valor coincidente é achado, a instrução é depois do teste executada. Aqui, no caso, é aquela estrutura de menu. Então, imaginem aqui que eu tenho o número 1. O número 1, eu defini como cadastro. O número 2, eu defini como login, por exemplo. O número 3, eu defini como sair do sistema, por exemplo. Então, isso que ele está falando aqui, ó, que se o valor, que o tipo, ou um char, que pode ser uma letra, ou um int, que pode ser um número, ele é comparado, e esse valor que comparado foi encontrado, ele vai justamente executar aquela ação. Por exemplo, se a pessoa digitar o número 1, vixe, eu estou olhando aqui, que desse jeito aqui fica muito ruim, né, com essa cor. Então, aqui, ó. Cadastro.
login e sair. 1, 2 e 3, por exemplo. Ó, então, imaginem, pessoal, que se a pessoa escreveu o número 1, o programa vai comparar. Ah, ela escolheu o número 1. O número 1 está pedindo para eu executar esses comandos. Aí ele vai executar o comando do cadastro. Ah, a pessoa digitou o número 2. Ah, então vai executar todos os comandos que estão previstos aí na condição 2. Então ele vai executar os comandos de login. É isso que o case, né? Então que o Swift ele faz. Se nenhum valor for encontrado, a instrução default é executada. Então é por isso que é importante o default ser sempre implementado. Tá? E se você quiser no default colocar alguma mensagem, também é interessante. O comando break ele é necessário para quebrar o Swift. Certo? Quando você quer finalizar aquela instrução, você utiliza o break. Aqui tem um exemplo para vocês. Então, olha aqui. Ó. Eu tenho a inserção de variáveis, né? E eu estou falando assim, ó, caso o usuário digite A, entrou em A, por exemplo. Break, pare. Entrou em B, entrou em C, entrou em D. Se ele não entrar nem na A, se ele não digitar nem A, nem B, nem C, nem D, ele obrigatoriamente vai escrever essa mensagem final, entrou em default, ou seja, você não selecionou nenhuma opção. Isso pode acontecer também, tá? E aí, turma, aqui mais uma vez é a função do operador if, certo? E aqui, turminha, fala sobre o operador ternário. O operador ternário ele é uma expressão que normalmente significa que ele devolve um valor, ele devolve alguma informação importante. O operador ternário é muito útil para condicionais curtas e simples e tem o seguinte formato. A variável normalmente vai receber uma condição. Se for verdadeiro, vai fazer uma ação. Se for falso, vai fazer outra ação. Mas já falando de cara para vocês, isso aqui eu estou falando só a nível mesmo de informação, mas praticamente a gente quase não utiliza, tá? Só para vocês entenderem o que é esse operador ternário. Mas a gente quase não utiliza muito nesses exemplos que nós fazemos aí durante as nossas aulas. Então, olha aqui. Eu tenho a declaração da variável A, B e C. Eu faço a comparação dessa variável. E aí depois ele pergunta, indica se A for maior do que B e C recebe o valor de A. Caso contrário, recebe o valor de A. Isso é, se C recebe o maior valor entre A e B. Confuso, né? Às vezes quebra a cabeça. Mas aqui eu estou fazendo uma comparação. A é 2, B é 3. A recebe o resultado. C vai receber o resultado se A for maior do que B, tá bom? Se A for maior do que B, C vai receber A. Se não, C vai receber B, por exemplo. É isso que está sendo falado. Aqui, eu quero dar para vocês aqui um exemplo do que significa o símbolo de diferente, tá? Quando eu quero perguntar se um número é diferente de outro, uma forma de comparação, eu uso esse símbolo. Exclamação igual. Isso aqui se refere diferente. Diferente. E quando eu coloco dois símbolos de igualdade um do lado do outro, eu estou perguntando se dois números são iguais. Isso aqui é igual, tá? Igualdade. E aí, turminha, aqui mais uma vez, mais alguns exemplos sobre esses operadores ternários, tá? Vou dar uma passadinha. E aí, turma, eu quero que vocês tenham aqui um foco, uma atenção para essa parte agora que ela é muito importante, certo? Que é a sintaxe básica, né, dos comandos de repetição. Os comandos de repetição while do while for.
Quando a gente fala comandos de repetição, é quando a gente precisa que uma ação seja repetida várias e várias e várias vezes. Se a gente precisa que uma ação seja repetida várias e várias e várias vezes, ao invés da gente colocar, por exemplo, um monte de if, um monte de else, um monte de printf, a gente coloca essa estrutura que vai se repetir dentro de um comando de repetição, tá? Que esses comandos de repetição, eles podem ser o while, o do while ou o for, certo? Então, aqui, ó, o while, ele é assim, ó, enquanto, né? Enquanto, por exemplo, enquanto a nota for maior do que 6, mostre que está aprovado, por exemplo. Enquanto, tá? Então, enquanto digitar 6, um número maior do que 6, ele vai expressar aprovado. Faça, né? Faça o quê? Aqui é ao contrário. O primeiro aqui, o do while, ele pede para você, você vai escrever o que vai ser feito primeiro, para depois você passar a condição. Então, é como se fosse assim, ó, aprovado. Aprovado. Enquanto a nota for maior do que 6. Então, ele primeiro diz o que é que vai ser feito e depois pergunta se está atendendo ou não à realidade, tá? E o for é o para. Por exemplo, para... Eu acho melhor o for, eu dar um exemplo prático, que já a gente vai observar, tá? E aí, galerinha, vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura, na sintaxe do while. O comando while ele é utilizado para repetir um bloco de acordo com uma condição. Ele é considerado o tal do famoso loop, certo? Não tem um loop finito e um infinito? Pois é, o while ele pode ser um loop finito e infinito, mas vai depender do que o usuário está digitando, tá bom? Isso é, testa a condição antes de executar o bloco. Então, ele vai perguntar, o número é maior do que 6? A nota é maior do que 6? É. Aprovado. Aí, a pessoa digita de outra nota. Aí, ele vai falar, a nota é maior do que 6? Não. Reprovado. Aí, ele sai do loop. Ah, a nota é maior do que 6? É. Então, ele fica repetindo essa condição. Como o nome diz, ele é um loop. E a sintaxe do while é essa aqui, ó. O nome while, que se escreve desse jeito, W-H-I-L-E, certo? E aqui dentro tem um abre e fecha parênteses. Aqui eu coloco a pergunta. Sempre vai ter a pergunta, né? Eu coloco a pergunta. E aí, depois, eu coloco o quê? O que vai ser executado, certo? E aí, turma, nós temos aí, ó, a prática, né? Está praticamente aí no nosso momento de praticar, certo? Hora de praticar. E aí, turma, a gente vai começar a fazer práticas de como é que funciona esse comando de repetição. Como é que funciona essa estrutura para a gente entender na prática, com exercícios, qual é a saída dessa pergunta aí? Qual é a saída desse programa? Aqui nesse programa de Já, ele tem uma estrutura que a gente ainda não estudou na linguagem C, mas nós vamos estudar, certo? Mas é que a gente vai focar no while, ok? Então, a gente vai começar a tentar entender um pouquinho esses exercícios, certo? Então, galerinha, agora é hora de praticar. Hahaha. Fiquem ligados. Nossa hora de praticar e nós vamos praticar sobre o while, né? Na verdade, nossa aula inteira a gente pratica, certo? Nossa aula inteira é prática, é hora de praticar. Então, olha aqui, turma. O while ele faz o seguinte. Ele pergunta, tá? Vou até voltar aqui. Só um pouquinho, só para vocês verem.
o while significa enquanto, tá? Enquanto. Então, fica aí com essa informação na cabeça. Então, olha aqui. While, vou botar aqui. Enquanto. Então, vamos entender. Aí ele pergunta assim, ó, tem um i. Esse izinho, ele vai ser algo tão constante na vida de vocês, quando vocês forem utilizar o while, que vocês não têm ideia. Esse i, eu já digo de cara para vocês que ele é como se fosse um contador. Ele é o responsável por contar. Nós não vamos repetir. O while, ele é um comando de repetição. While, né? Ele é um comando de repetição. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é definir quantas vezes que você quer que algo se repita. Você tem que encontrar uma estrutura para fazer a pausa do loop, porque senão ele vai se tornar um loop infinito. Igual lá o Doutor Estranho, da Marvel, que ele queria entrar num loop infinito com aquele cara que queria invadir o planeta Terra. Então, ele fez um loop infinito lá. Nesse caso aqui, a gente não pode fazer um loop infinito, porque senão acaba a memória do teu computador e aí o programa não para de funcionar. Isso eu falo para vocês por experiência própria de desespero, que eu já fiz no tempo que eu era estudante. Eu fiz um exercício que eu fiz um loop e eu não coloquei parada no loop e ele não parava de funcionar de jeito nenhum, até que o meu computador, naquele tempo, o meu computador não era nada bom, e ele bugou o computador não conseguia desligar o aplicativo, né? Mas isso não acontece hoje em dia, não. Hoje em dia os computadores estão melhores. Então, olha aqui. Eu tenho uma estrutura de parada. A estrutura de parada é a quantidade de vezes que eu quero que uma ação se repita. Se vocês observarem, eu disse para vocês que a estrutura do while, ela tem sempre uma pergunta também. A pergunta dela está entre parênteses. E está perguntando assim, ó. I é menor do que 10? Até colocar aqui um sinal de interrogação. I é menor do que 10? E aí, turma, quando eu estava na fase de vocês, eu tinha muita dúvida quem era I. Eu falava assim, meu Deus, quem é I no jogo do bicho, né? Como tem a dizer, quem é o I? Eu não sei quem é o I. O I, ele é o contador. Ele vai determinar quantas vezes que você já repetiu. Então, se eu quero que o meu programa repita 10 vezes, o I, ele vai te dizer quantas vezes você já repetiu. Por exemplo, você já fez uma repetição. Agora você já fez 2 repetições. Agora você já fez 3 repetições. Agora você fez 4 repetições. Até você ter as 10 repetições. Ou você ter até a quantidade de vezes que você quer que algo se repita. Então, até eu entender isso, o negócio foi demorado, que vocês não têm noção, certo? Então, como eu quero mostrar para vocês o caminho das pedras, né? Então, eu vou já falar para vocês aí uma forma que eu aprendi, porque se eu aprendi, se eu que sou eu aprendi, imagine vocês que são vocês. Vocês aprendem muito rápido demais, entendeu? Se eu aprendi, imagine vocês. E olha aí. Então, olha aqui, turma. O I é o seguinte. O I eu vou até colocar aqui. O I, ele é o meu contador. Meu contador. Certo? Ele vai contar, ele vai definir quantas vezes algo vai se repetir. E aí, eu tenho uma pergunta. Esta criatura bem aqui que eu estou circulando é a pergunta. I é menor do que 10? Essa condição, essa pergunta aqui, enquanto ela for verdade, a linha 7 vai ser executada. Então, olha aqui. Enquanto o I for menor do que 10, ele
vai printar na tela algo. Enquanto o i for menor do que 10, ele vai printar algo na tela. Tá bom? Então, como é que a gente vai tentar entender essa estrutura? Vou apagar aqui do ladinho e a gente vai fazer juntos. Porque se vocês entenderem o while, pronto, acabou. Acabou-se o que era doce, né? Na verdade, acabou-se o que era azedo, porque vai ficar tudo mais fácil. Então, olha aqui o que está acontecendo. Vai ser o seguinte. O i começa com 0. Olha aqui, ó. O i começa com 0. Então, eu vou colocar assim, ó. I é igual a 0. Primeiro número que o i está é 0. Aí, ele chega nessa programação aqui, ó, que eu estou circulando. E ele faz a primeira pergunta. I é menor do que 10? Isso é verdade. I é menor do que 10. Então, se I é menor do que 10, ele vai imprimir isso aqui. Eu vou pedir para ele imprimir olá, né? Então, ele vai aparecer aqui printf olá. Vou até apagar aqui, que eu vou fazer um exemplo mais simples para vocês primeiro, para depois a gente fazer o mais complexo. Vou até apagar esse print aqui para vocês, e eu vou colocar um print mais simples. Vou colocar aqui um printf, e vou colocar assim, ó, olá. Pronto. E depois disso, eu vou apagar também esse aqui, esse return 0. Tudo que eu estou apagando é porque é para ser apagado mesmo, viu? Eu vou colocar, depois desse printf, eu vou colocar assim o seguinte, ó, i mais, ponto e vírgula. Tá? Já vou explicar para vocês por que eu estou fazendo isso. Olha aqui. O meu i, ele começa com 0. Aí ele entra na pergunta. I é menor do que 10? É. Se i é menor do que 10, então, imprima olá. Aí eu vou escrever olá, então, né? Porque o programa autorizou. Depois que eu imprimir olá, ele vem para essa linha de código. Ele fala assim, i mais. Isso significa que o i vai receber mais 1. Vai ser incrementado. Na linguagem de programação, a gente chama isso de incremento, tá? Ele vai ser incrementado, vai ser adicionado 1 a ele. Então, no caso, o i, que era 0, deixou de ser 0 e agora é 1. Aí ele vai de novo e faz a pergunta. I é menor do que 10? E I agora é 1, tá bom? Aí ele faz, I é menor do que 10? É. Então, como 1 é menor do que 10, então eu vou imprimir de novo. Olá. Aí ele vem de novo para cá, I mais. I não é 1? Ele vai receber mais 1 agora. Agora ele vai se tornar 2. Aí ele volta de novo, lá para cima. 2 é menor do que 10? É verdade. Então, vai de novo imprimir. Olá. Aí, de novo, ele vem para o 11, porque é uma repetição. Lembrem-se que é um loop. É um loop, é uma repetição. É uma repetição. Então, ele vem para cá de novo. E ele fala, olha, i, agora você vai receber mais 1 de novo. O i. Vou parar aqui, né? O i era 2 e agora o i vai ser 3, por exemplo. Tá? Aí o i sobe de novo. 3 é menor do que 10? É. 3 é menor do que 10. Então, imprime de novo, olá. Lá vai eu com olá de novo. E aí, mais uma vez, i mais. I era 3 e agora vai virar 4. Ele volta lá para cima de novo e pergunta. I é menor do que 10? Ou seja, 4 é menor do que 10? 4 é menor do que 10. Então, ele vai printar de novo. Lá vai eu de novo. E eu vou fazer o programa até ele parar de executar. Estou aqui igual o computador, fazendo igual o computador faz, né? Só que, lógico, com milhões e milhões e milhões de anos-luz depois. Então, agora, o i é 4. Certo? O i é 4. Eu subo de novo.
4 é menor do que 10? É. Como 4 é menor do que 10, então o que eu vou fazer? Vou imprimir de novo, né? Aí eu imprimo de novo, que foi o que apareceu. Aí eu corto, agora o I virou 5. 5 é menor do que 10? É. Como 5 é menor do que 10, eu escrevo de novo olá, vou incrementar de novo. Agora I virou 6. E deixou de ser 5 e virou 6. 6 é menor do que 10? É de novo. Vamos lá. Uma hora para. E aí, agora, o I, que era 6, deixou de ser 6 e virou 7. 7 é menor do que 10? É, jovem. Então, imprima de novo. Vou imprimir mais uma vez. Tá bom? E eu imprimo de novo. O I deixou de ser 7 e virou 8. Tá? E agora, vou de novo. 8 é menor do que 10? É. Então, eu imprimo o olá mais uma vez. E agora, o I deixou de ser 8 e virou 9. 9 é menor do que 10? É. Então, imprima de novo. E aí, o que acontece? O I deixou de ser 9 e virou 10. Aí, eu vou de novo. I é menor do que 10, ou seja, 10 é menor do que 10. Não, 10 não é menor do que 10. Então, como isso não é verdade, ele vai parar. Ele vai sair dessa repetição. Então, enquanto isso aqui for verdade, ele vai repetir, repetir, repetir. Só vai parar de repetir quando essa pergunta aqui, que eu mostrei para vocês do while, só e somente só quando essa pergunta for falsa, é que ele vai parar. E olha que o que é interessante. Ele imprimiu quantas vezes o olá? Vamos contar juntos, né? Espero que eu não passe vergonha, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, então isso significa que eu ainda não desaprendi, né? Então, olha aqui, pessoal. Ele imprimiu 10 vezes. E eu quero que vocês observem onde é que tem o número 10. O número 10, ele está exatamente na pergunta, tá bom? Na pergunta. Olha aqui, ó, enquanto o I for menor do que 10, ele vai repetir. Então, se você quer, por exemplo, que esse comando, esse mesmo comando, ao invés de imprimir 10 vezes, ele imprima 1 milhão de vezes, né? Eu tinha um professor que ele falava assim, 1 bilhão. Professor Regis Pires, né? Professor Regis Pires, né? Regis Pires. Ele falava assim, 1 bilhão de vezes. Nunca me esqueço. Ele que ensinava a gente essas estruturas condicionais. Então, o que que você faz, o que que você precisa fazer para transformar esse loop, ao invés de repetir 10 vezes, ele repita 100, 200, 300 vezes? Você vai modificar o valor da comparação. Ao invés disso aqui ser 10, você coloca 1 milhão. Coloca 1 milhão, 1.000, 10.000, 100.000. Colocar aqui 1 milhão, tá? Se você quiser que apareça olá 1 milhão de vezes na sua tela e bugue o seu computador, por exemplo, você pode colocar assim, ó, I é menor do que 1 milhão, tá? 1 milhão. Enquanto o I não for maior do que 1 milhão, ele não vai parar de imprimir isso aí na tela. Olá, 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 olá. É um loop infinito, tá? Então, o while, ele serve para isso. E eu quero que vocês observem que a pergunta, ela vem antes. Então, você pergunta primeiro para depois dizer o que vai ser executado na repetição, tá? Eu primeiro pergunto se o I é menor do que 10, para depois eu falar, olha, se for verdade, então pode executar, tá? Então, isso daí é a estrutura do while, certo? Agora, o do while, ele é um pouquinho diferente. O comando do while, ele é semelhante ao while, tá? Contudo, é um comando de repetição de pós-teste.
Isso é somente ao final da execução do bloco que se verifica a condição. Então, ele faz ao contrário. Ele primeiro executa o comando e depois testa, tá? Então, ele passa qual é o comando que deve ser executado e depois ele faz o teste, se isso é verdadeiro ou falso. Essa é a principal diferença entre um e o outro, ok? E aí, ó, ele tem primeiro a estrutura do comando, no do, né? O do, ele primeiro passa os comandos, por exemplo, né? Diga olá, né? Olá, o comando printf olá ia ser aqui, ó, entre o do e o while. E a condição, se o i for menor do que 10, ficaria no while, por exemplo, tá? Então, a principal diferença é essa, que ele primeiro mostra o comando que vai ser executado e depois é que ele passa a condição. E aí eu tenho para vocês um exemplo que utiliza o do while. Olha aqui o que ele faz. Eu vou até colocar igual o mesmo exemplo para vocês. Vou colocar o mesmo exemplo, tá? Vou colocar o mesmo exemplo para vocês não se confundirem. Deixa eu colocar aqui do ladinho, né? Aqui é o printf. Então, eu vou colocar printf olá, para vocês ficarem ligados. Então, ó, printf, e aí eu vou colocar olá. Olá. E depois desse printf, eu coloco i++. Então, primeiro aí vai ficar o olá, certo? E aí, depois é que aqui vai ficar a condição. Eu vou colocar a mesma condição do outro exemplo para vocês compararem aí a diferença entre os dois, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, i é menor do que 10? É isso que vai ser perguntado, certo? Então, a saída vai ser a mesma, tá? Só que o que muda é essa diferença, tá bom? Ok? Esse daí é o exemplo do while e do while. O while e do while eu quero que vocês testem em casa. Façam esse teste, analisem, façam a diferença dos dois para vocês analisarem na prática. Porque assim, a diferença desses dois comandos, a principal forma de nós observarmos é na execução mesmo, tá? É no processo de execução. Então, eu preciso que vocês testem. Vocês façam um teste aí, coloquem, imprimam, vejam aí se ele executa a mesma quantidade de vezes, né? E é menor do que 10, será que ele vai executar as 10 mesmo? Ou será que ele executa 11? Ou será que eu tenho que sempre colocar um valor a menos da quantidade de vezes que eu quero que ele repita? Eu quero que vocês testem, tá? Para vocês analisarem, tá bom? Porém, os dois são muito bons, a gente pode utilizar bastante os dois, só que o while é muito utilizado, tá? O do while também, mas mais o while, certo? Porque a condição, ela fica no início. Lógico, vai depender também da necessidade do programa, tá bom? Do programador também. E aí, turma, nós temos um outro comando de repetição, que é o comando for. Comando de repetição mais poderoso da linguagem C, certo? O for, ele é um comando muito utilizado, pessoal, ele é muito importante. Ele tem muitos recursos e ele faz conjunto com muitos outros comandos, né? Com muitas outras estruturas de controle, de repetição. Então, ele é composto pela inicialização, tá? Ele executa uma única vez no início do loop. E nós temos a condição, que ele é executado sempre antes de cada interação. Se ela for verdadeira, o bloco é executado. Se ela for falsa, o bloco é finalizado. Ok? Operação. A operação normalmente é igual, executado sempre ao término de cada interação. Então, ele vai verificar. Ele verifica, tá? Ele verifica se a condição está sendo atendida, se ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, o que vai acontecer? Ele vai executar o comando, por exemplo, tá bom? E aí, vamos fazer o teste, certo? Vamos testar. Olha aí.
o comando, né, a sintaxe da estrutura for. Percebam que o nosso amigo i está aí de novo. O izinho está aí, ele continua, né? Ele nos persegue, tanto no while, no do while e no for. Esse i só pode ser um i, né? Eu tinha essa dúvida. Se eu só podia colocar i, tá? Mas i, turma, é uma variável de identificador. Mas se você quiser colocar qualquer nome no identificador você pode. Em alguns exemplos que vocês possam encontrar na internet, eles utilizam count, né? Count, de contador. Eles utilizam identificador. Eles utilizam calculadora. Utilizam várias nomenclaturas, mas o mais comum de você encontrar sempre será o i. Tá? É algo padrão, assim, quando a gente fala de for, while, do while, a gente já escreve o contador como i, tá? Mas não é regra, certo? Isso aqui não é regra, é uma variável int. Obrigatoriamente ela tem que ser inteiro, só isso, tá bom? Então aqui tá falando assim, ó, e no for ele começa diferente. No for é assim. Primeiro eu preciso, na estrutura do for, eu tenho a inicialização, a pergunta e a incrementação, tudo junto. Eu tenho a inicialização do contador, eu tenho a pergunta e eu tenho a incrementação, tudo no mesmo lugar. Eu quero que vocês urubuservem aqui para mim. Olhem essa estrutura. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, essa é a terceira. Primeira, segunda e terceira. Essas três estruturas, no while, também elas existiam, tá? Elas existiam também, da mesma forma. Só que elas não estavam juntas. Elas não estavam na mesma linha de código. Elas estavam em locais diferentes, em tempos de execução diferentes. Aqui no for, tudo fica na mesma linha. Ele analisa tudo isso de uma única vez. Então, primeiro, a primeira, né? Vou até referenciar aqui. A primeira, ela está falando como que o i está iniciando. Então, o i, ele está iniciando, o contador está zerado. Ele inicia com o número 0. Certo? Ele inicia com o número 0. Então, toda vez que o número i for incrementado, ele vai fazer assim, 0 mais 1, 1. Aí ele vai incrementar de novo. 1 mais 1, 2. Aí vem e incrementa de novo. 2 mais 1, 3. Aí ele vem de novo. 3 mais 1, 4. Então, o i, ele inicia com 0, mas ele vai se incrementando ao longo, né, da execução do programa. O 2, vou colocar aqui incremento, né? Incremento. Não, desculpa, é a inicialização. Então, vou colocar aqui, ó, inicialização. Início. Outro ponto, número 2. Aqui é a pergunta. Então, o número 2, o que está acontecendo aqui é a pergunta, é a condição. Tá? É a pergunta. O i é menor do que 10? Enquanto o i for menor do que 10, alguma coisa vai estar acontecendo, tá bom? Então, ó, o i começa com 0, primeiro ponto. Segundo ponto, i é menor do que 10? Se o i for menor do que 10, então ele vai para a próxima etapa, que é o número 3. Que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o i, que é 0, e vai pegar i mais mais. Esse mais mais significa i que é mais 1. Ou seja, o número que o i está, mais 1. Se o i é 0, 0 mais 1 é 1. Aí, na próxima rodada, 1 mais 1 é 2. Na próxima rodada, 2 mais 1 é 3. Na próxima rodada, 3 mais 1 é 4. E assim até a condição de parada. Qual é a condição de parada? O i ser maior do que 10.
nesse exemplo, tá bom? Então, o for é assim, ó. O for, ele pergunta, né? Ele pergunta sempre, né? Ele tem essa estrutura de inicialização, de pergunta, que é a condição, e de incremento, tudo em uma única linha. Depois que ele define tudo isso, ele diz o que que você tem que fazer. Que no caso aqui, para ser da mesma forma que o outro exemplo anterior, para ficar igual o que vocês estavam fazendo junto comigo, esse printf ele pode ser justamente o olá, tá? Eu vou apagar aqui e vou colocar aqui o olá. Para vocês terem o mesmo exemplo, tanto no while, do while e no for. Então, eu simplesmente mudando aqui, isso aqui é o mesmo exemplo que eu fiz com vocês anteriormente, lá no while. O mesmo. Enquanto o i for menor do que 10, ele vai printar na tela a palavra olá. E ele só vai parar quando o i ele não tiver mais com a condição que corresponde à necessidade. Ou seja, quando o i for maior do que 10. Então, quando o i for maior do que 10, já acaba. Ele não repete mais, ele não executa mais nada. Então, ele vai ficar repetindo até a condição ser aceita, tá? Até que essa condição seja aceita. Até que essa condição não seja aceita, desculpa. Então, ele vai se repetir até essa condição não ser mais aceita. Quando ela não atender mais, ele vai parar, tá bom? Então, aqui é importante que nessas estruturas desses comandos de repetição, o ponto-chave que ajuda a gente a compreender o que ela é o i. Se a gente entender qual é a função do i, que é o contador, a gente entende o restante. Eu digo para vocês por experiência própria, porque enquanto eu não entendi o que era o contador, a função dele para o programa, a importância que ele tem ao realizar um loop e um incremento, não deu certo, né? Eu não aprendia. Eu até fazia os exercícios, mas eu não conseguia compreender a lógica, como que ele funciona. Então, se vocês puderem focar em algo bem específico, é entender o que é o i, que é o contador. Ele precisa ser adicionado, ele precisa ser definido com o valor inicial. Se você quiser, normalmente, que seja uma condição do menor para o maior, o i sempre tem que começar com 0. Se você quer incrementar, tá? Incrementar. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Agora, quando você vai utilizar um decremento, que é do maior para o menor, o i não é o 0. O i, por exemplo, seria o 10. E aí você poderia colocar a condição enquanto o i for maior do que 0, ficaria repetindo. Dá certo desse jeito? Dá. Também dá certo. E ao invés de ser i mais mais, seria i menos menos. Da mesma forma que o i pode ser adicionado, o i pode ser decrementado também. Mas eu vou trazer exemplos também com decremento para vocês também, para vocês analisarem, tá bom? Então, galerinha, a nossa aula de hoje eu quis trazer para vocês essa estrutura do for, estrutura do if, que é de extrema importância que vocês analisem a estrutura do if. Se entender o que é o if, entende tudo, tá bom? Depois, trouxe para vocês o while, o do while, e agora nós estamos aprendendo o for. Então, turma, agora nos nossos exemplos, ao longo da nossa aula, eu sempre vou trazer essas estruturas de repetição para vocês, tá certo? Pessoal, a nossa aula está finalizando por aqui. Um forte beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra de novo. Tchau, tchau, galerinha!